pessoal, começa agora mais um Minha Saúde. Um corpo que de longe parece magro e saudável, de perto pode trazer alguns problemas relacionados à má alimentação e ao sedentarismo. Quem conversa conosco sobre isso é o Dr. André Gonçalves, ele que é endocrinologista e médico cooperado da Unimed Teresina. Olá, eu sou André Gonçalves, eu sou endocrinologista da Unimed Teresina e vim falar um pouco hoje para vocês sobre o falso magro. Muitas vezes a gente tem a percepção de ter saúde por conta do peso em si. Então, algumas pessoas aparentemente são magras e por isso se acham totalmente saudáveis. Mas, curiosamente, quando vão fazer a avaliação médica de rotina, aparecem com taxas alteradas, como glicose alterada, colesterol alterado, eventualmente hipertensão arterial. E isso traz uma certa dúvida a esses pacientes muitas vezes. Então, esses pacientes que, embora estejam magros, são metabolicamente obesos, tendem a ser um desafio, muitas vezes, na avaliação clínica, por conta dessa não percepção de excesso de peso que esses pacientes têm. Por que isso acontece? Quando a gente analisa o parâmetro de IMC, o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura, dividido mais uma vez pela altura, esses pacientes muitas vezes têm um parâmetro normal. No entanto, por uma questão genética, na maioria das vezes, a sua distribuição de gordura tende a ser mais visceral, mais abdominal. Então eles têm basicamente uma gordura predominantemente na região do abdômen, em detrimento do tecido adiposo nas pernas e braços. É o que popularmente se chama de barriga de chope, por exemplo. Esses pacientes, por mais que tenham um peso adequado, quando se analisa exclusivamente o peso, eles tendem a ter, pelo excesso de gordura na região abdominal, um maior aporte de ácidos graxos, de tecido adiposo na região próxima ao fígado, por exemplo, gerando uma inflamação desse fígado, que é conhecido como esteatose hepática, gerando uma disfunção do pâncreas, que pode gerar uma diminuição da produção de insulina, aumentando o risco de diabetes. E as moléculas inflamatórias que são produzidas nessa região tendem a causar inflamação do corpo como um todo, gerando, além do risco de diabetes, esteatose hepática que eu já mencionei, aumento do risco de colesterol alto, hipertensão arterial e o que vem em conjunto, que é a doença cardiovascular. Muitas vezes é difícil identificar esse perfil de pacientes, porque o próprio paciente se considera normal. Ele até tende a ser menos vigilante quanto ao estilo de vida. Tende a, muitas vezes, negligenciar a necessidade de atividade física, de alimentação saudável, até porque, para ele está com peso normal. Ele não é um paciente que tem necessidade de uma medida mais rigorosa. Quando se analisa esse paciente do ponto de vista de laboratório, muitas vezes eles têm dados laboratoriais que significam um risco aumentado para a doença cardiovascular. Eles têm parâmetros que a gente chama de síndrome metabólica, que é a pressão arterial aumentada, colesterol alterado, triglicerídeos altos, glicemia alterada ou mesmo diabetes, muitas vezes. Esses pacientes precisam de uma avaliação clínica mais criteriosa, com maior cuidado, buscando redução desse risco, redução dessas variáveis, para redução do risco cardiovascular que viria de acordo. Muitas vezes o paciente tem peso maior, mas pela sua distribuição de gordura ser mais homogênea no corpo inteiro, ele tende a não ter taxas alteradas, não ter esses parâmetros de risco cardiovascular, em detrimento desse paciente que, em termos de peso, é mais magro, mas tem toda a distribuição de gordura na região abdominal. Então nós temos essa diferença de padrão. Nem sempre a medida do peso isoladamente é um parâmetro de saúde. Gente, é importante lembrar que não estamos falando de estética, mas de saúde. Não importa seu tipo físico, o importante é ser saudável. O ideal mesmo, antes de se desenvolver isso, é pensar em medidas de prevenção. É não esperar que esse tipo de alteração aconteça. Mesmo você que hoje é magro, que tem sua circunferência abdominal normal, seja porque já se cuida, seja porque sua genética é favorável para isso, não pode relaxar, não pode deixar de se cuidar. Então, mudança do estilo de vida, procurando-se um hábito de vida mais saudável, consumo moderado de bebida alcoólica, com cessação do tabagismo, com atividade física regular, prezando-se horários de sono adequados. Isso tende a diminuir essa distribuição de gordura abdominal e, por consequência, diminuir também todas essas variáveis que, no médio e longo prazo, aumentam o risco cardiovascular. A Unimed Teresina tem uma série de profissionais de saúde relacionados a isso, que estão dispostos, estão à disposição para ajudá-los a conseguir a melhor saúde possível para todos vocês. O Minha Saúde fica por aqui, muito obrigado por sua companhia. Se você quer mandar sua sugestão de tema, envie aqui nas nossas redes sociais. Lembrando também que você pode rever esse e outros programas nas redes sociais da Unimed Teresina e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado por sua presença, te encontro na terça-feira, 7 horas da manhã, aqui na TV Cidade Verde e, claro, nas redes sociais da Unimed Teresina. Um abraço!